Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando uma palavra ao teu coração. A palavra hoje traz refrigério para a tua alma, traz uma certeza que o impossível vai acontecer, traz a garantia de que confiando em Deus e obedecendo a sua palavra, as coisas podem mudar para melhor. Então eu convido a você para abrir bem os seus ouvidos, mais uma vez, para ouvir Deus falar ao teu coração. Pode ter certeza, querido, que mais uma vez Deus tem uma palavra para você. Amados, a palavra do Senhor está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, passagem super conhecida, mas que tem várias lições que podemos extrair aqui nesse texto. No capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta de que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Oh, aleluia, aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Essa passagem é tão conhecida, né, queridos, que fala sobre a pesca maravilhosa. Fala da forma como Jesus trabalhou na vida de Pedro, daqueles discípulos, né, daqueles homens, daqueles pescadores, e do milagre que o Senhor realizou. Mas o que me chama a atenção é que quando nós começamos a fazer menção dessa palavra, logo no seu início, perceba que uma multidão de pessoas se apertavam em volta uma das outras simplesmente para ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus ali à beira daquele lago de Genezaré, ele vendo aquela multidão, aquelas pessoas se apertando, né? Ele vendo aquele tanto de gente querendo ouvir mais do reino. É claro que Jesus iria parar, aleluia, para falar mais a respeito, né, do reino de Deus. E estava ali 2 barcos parados, 2 barcos vazios que veio de uma pesca frustrada. Nós já sabemos a história. E Jesus, ele chega e vê aqueles pescadores, né, com seus barcos vazios e lavando as suas redes, dando a entender que não iria mais voltar para o mar, porque fizeram o seu trabalho, trabalharam a madrugada arduamente, infelizmente foram frustrados e já estava guardando as suas redes. E o que eu acho lindo é que Jesus ele sempre vem em uma hora que ninguém imagina. Jesus ele vem sempre surpreendendo aqueles que passaram por uma frustração ou aqueles que estão sem expectativa de ver uma solução acontecer. Então Jesus ele entra em um dos barcos. Só que um daqueles barcos, queridos, era o barco de Pedro. E ele pediu a Pedro, porque Jesus não é invasor.
Jesus não é mal educado, ele não chega invadindo, ele não chega tomando, pelo contrário. Jesus é tão educado que ele pediu a Pedro para entrar no barco dele, para usar o barco dele a favor do reino, aleluia. Porque quando Pedro entendeu aquele pedido e simplesmente deu o barco dele à disposição, deixou o barco dele à disposição de Jesus, então Jesus entrou no barco de Pedro e se sentou. Ele assentou ali no barco e começou a ensinar as multidões, aleluia. E você vê que ele pediu a Pedro que afastasse um pouco, da praia, para que ficasse em um lugar estratégico, em um lugar bem posicionado, onde pudesse alcançar toda aquela multidão que veio ouvir a respeito do reino de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? A primeira lição é que quando nós disponibilizamos os nossos recursos, o nosso trabalho, o nosso instrumento, de ganhar o nosso pão, nós disponibilizamos a Jesus, ou seja, ao reino, aleluia. Querido, você não tem noção o que vai acontecer, porque você pensa que Jesus fez aquilo dali por um acaso, porque tudo que Jesus faz é um propósito, tudo que Jesus faz tem um objetivo, ele não faz nada à toa. Ele sabia que aqueles pescadores estavam frustrados na sua pesca, eles sabiam que havia um sentimento de tristeza na vida daqueles homens, porque ali dependia a renda da sua família, ali veria o sustento, de muitos ali que precisavam daquele trabalho. Então Jesus primeiro ele prova, aleluia, ele prova a nossa disponibilidade em ajudar com os nossos recursos, mesmo estando frustrado com alguma coisa em nossas vidas que não deu certo. Primeiro o Senhor vai nos provar de uma maneira tão simples, e se nós não percebermos, muitas das vezes deixamos até de ser abençoados, porque nós estamos tão afundados com as nossas frustrações que não percebemos que tem situações que Deus promove para poder romper as nossas vidas, para poder a bênção chegar, aleluia, o milagre acontecer na nossa vida, no nosso meio. E não foi diferente com Pedro. Jesus pega o barco de Pedro. Pedro não indagou em nenhum momento, não botou dificuldade em nenhum momento. Ei, querido, aprenda uma coisa: quando Jesus te pedir algo na sua vida, principalmente na área do seu trabalho, dos seus recursos, e você achar que você não tem condição de fazer porque você já está frustrado, porque você já está passando uma situação difícil e que você não pode fazer nada, querido, não perca essa oportunidade, não perca essa chance de ser abençoado, aleluia, de um milagre vir sobre a tua direção quando você disponibiliza aquilo que você tem em favor do reino. Por quê? Aquele barco ali serviu de instrumento, serviu de púlpito para Jesus ensinar a multidão. Por isso que a palavra do Senhor diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que Pedro já nem tinha esse entendimento, mas Pedro já estava ligado ali, porque havia um coração de bondade, havia um coração humilde, havia um coração que mesmo com suas frustrações, mesmo com suas perdas, mesmo sem ter nenhum resultado aparente, mesmo passando por escassez, a necessidade, ele não hesitou em emprestar aquilo que ele tinha, seu instrumento de trabalho, para ser instrumento, aleluia, para a obra de Deus. E por isso Jesus foi, depois que o Senhor fez o que era importante, depois que ele ensinou a palavra, depois que ele falou sobre o reino, aleluia, quando o principal aconteceu, quando o objetivo do Senhor foi alcançado, foi o que Jesus falou. Quando ele terminou no verso 4, acompanhe. Ele olhou para Simão e disse: agora, Simão, volte, vá lá mais profundo e lance as redes para pescar. Por acaso você me mostra aqui no texto que Simão falou que ele estava frustrado,
que ele estava decepcionado. O texto vai dizer para nós que estamos lendo que Simão tinha dito isso antes de Jesus pedir o barco dele emprestado? Claro que não, querido. Então Jesus já sabia de todas as coisas, porque Jesus é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Jesus já te viu. Jesus já te viu, Ele está vendo o que você está passando, Ele está vendo a sua frustração, Ele está vendo quantas vezes você tem tentado e não tem conseguido, mas sobre a palavra dele, Ele te dá uma ordem nessa tarde, nesta manhã, nesta noite, não sei a hora que você está ouvindo esse áudio, mas neste momento o Senhor te dá uma ordem: lance a tua rede, aleluia, lance, mas vai mais profundo, ou seja, tenta mais uma vez, vai com mais intensidade e tu verás o que vai acontecer. Aleluia. Quando você entender que primeiro tem que buscar a vontade de Deus, primeiro tem que servir o reino, e aí sim o Senhor vai atender as tuas necessidades, a multiplicação e o milagre acontecerá. E quando Pedro, ele ouve Jesus falar, Simão simplesmente só responde: mestre, trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Aqui Pedro já conversa com o Senhor sobre o que aconteceu na madrugada. Mas ele diz também: mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Ô querido, o melhor é ouvir a voz do Senhor. O melhor é guardar e cumprir os mandamentos dele. O melhor é obedecer, porque todos que obedecem, o Senhor exalta sobre tudo e sobre todos. Pedro obedeceu sobre a tua palavra, mestre, porque ele veio falar da sua frustração depois que Jesus já tinha usado o seu barco, depois que Jesus já tinha alcançado o objetivo, que era pregar o reino para aquela multidão. Agora Jesus conversa com ele, e agora Pedro tem a oportunidade de falar sobre a sua frustração, mas Jesus já sabia. Foi por isso que Jesus escolheu o barco de Pedro, e através de Pedro, porque ele se disponibilizou, todos que estavam ao seu redor foram alcançados. Quando você entender esse princípio de fazer primeiro a vontade do Senhor, de obedecer com seus recursos, com a sua vida, mesmo achando que não tem muito para oferecer, mesmo em grande dificuldade, é aí que Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. E tem mais, não só você vai ser abençoado, até os demais que também estão frustrados, até os demais que estão ao teu redor, que também foram impactados por essa necessidade, por esse problema, serão alcançados em nome de Jesus. Se você quer, recebe essa palavra no teu coração. Fecha teus olhos, vamos orar comigo? Pai querido, Pai santo, nós te agradecemos e te damos toda a honra e glória, porque Tu és poderoso. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos olhado e contemplado a luta e as dificuldades de cada um que aqui ora comigo. Pai, Tu sabe, meu Pai, o esforço, Tu sabe o empenho que cada um tem colocado, mas muitas das vezes tem se frustrado com os resultados. Mas sobre a Tua palavra, Pai, nós vamos lançar mais uma vez a rede. Nós vamos fazer o que o Senhor está nos pedindo. Nós vamos Te obedecer, Pai, e vamos ser alcançados com o Teu milagre. Nós nos responsabilizamos agora, Pai, de se dispor ao que temos, a entregar no Teu altar. Nós disponibilizamos agora, Pai, os nossos recursos, os nossos instrumentos, a nossa vida. Tudo que o Senhor nos pedir está diante de Ti para fazer a Tua obra e alcançar o propósito. Olha para nós com um olhar de favor, de misericórdia, e muda a situação do Teu povo. Muda a nossa situação, em nome de Jesus. É minha oração nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Fique com Deus.